Olá pessoal, essa é a primeira aula do nosso curso de Química de Estrutura dos Compostos Orgânicos, né? Estrutura e Propriedades. E eu já vou começar a explicar para vocês um pouco sobre o que a gente vai ver de química orgânica, o que é química orgânica e outros pontos. Esse material pode ser encontrado no capítulo 2 do Clayden, tem também no McMurray, no Bruce, no livro da Paula Bruce. Aqui eu coloquei quarta ou quinta edição, mas tem, acho que está na 8ª edição já, tá? Que vocês podem achar ali nos links, ou comprar um livro, ou talvez achar na internet esses livros aí que eu estou mencionando. Então, todos esses livros são muito bons, a nossa bibliografia, as apresentações aqui, as figuras, eu tiro mais do livro do Clayden e da Paula Bruce, que tem umas figuras bastante bonitas, tá? Então, sempre no começo da aula eu vou falar onde vocês acham os capítulos. Podem ler em qualquer um deles, tá? Vai diferir um pouquinho e usem as transparências para guiar o que vocês têm que estudar. E, obviamente, tirem dúvidas comigo ou com a monitora. Primeiramente, vamos falar a origem da química orgânica, né? Em 1780, existia uma corrente aí do vitalismo, né? Na qual os compostos orgânicos seriam substâncias que poderiam ser obtidas somente a partir de seres vivos. Somente seres vivos teriam compostos orgânicos, daí a origem do nome, como vocês vão ver. Eles seriam uma força vital que era necessária para a síntese de um composto orgânico no organismo vivo, né? Tipo uma alma, teria uma energia esotérica envolvida, né? Compostos inorgânicos eram aqueles originários de fontes não vivas, como minerais. Considerava-se um composto inorgânico, não podia nunca ser transformado em um composto orgânico pelo homem. Somente divindades poderiam fazer isso, né? Berzelius foi quem cunhou os termos de substância orgânica e inorgânica, né? Orgânicas são aquelas derivadas de organismos vivos que contêm a tal da força vital imensurável, que é a essência da vida, e as substâncias inorgânicas são aquelas derivadas de minerais às quais faltam força vital. Acontece que Wöhler, entre 1800 e 1882, químico e médico alemão, ele foi o primeiro a produzir uma substância orgânica a partir de uma substância inorgânica, né? Então ele pegou cianato de amônio, ele aqueceu o cinamato de amônio, produziu amônia e a ureia, né? E ureia é um composto que é usado, que é encontrado em seres vivos, né? Nós excretamos ureia na urina. Então ele mostrou que isso era uma bobagem enorme, né? Que compostos orgânicos não tinham nada de força vital, nada disso, né? O nome existe até hoje, né? Mas agora o sentido que a gente dá, a nova nomenclatura, é que a química orgânica é a química do carbono. E vocês vão ver que não é só carbono que tem, né? Carbono tem carbono na estrutura, mas nós temos uma série de heteroátomos. Então, química do carbono, na verdade, a química orgânica, né, como a gente chama, por razões históricas, ela envolve toda a tabela periódica, né? Eu não tenho preconceito nenhum com nenhum elemento químico. Agora, vendo agora, no século XXI, a gente olha e se fala do tal do vitalismo, né? Como as pessoas eram atrasadas, né? Mas será que a humanidade deixou de ser atrasada, né? Então, você pode ter algum colega, algum conhecido que fala que vitamina orgânica e alimento orgânico, né? Que não tem... Eu sei que a ideia é falar que não tem defensivo agrícola, que não tem produto químico artificial, né? O pessoal acha que tudo que é química é ruim. Então, esse termo orgânico, hoje em dia, é usado para se referir a algo que é livre de química, né? De compostos orgânicos sintéticos, né?
Então, para esse pessoal, se você pega uma vitamina C natural, ou seja, que veio da laranja, eles não conseguem entender que a vitamina C sintetizada em laboratório é a mesma coisa, né? Eles confundem processo com substância pura. Então, fala que açúcar refinado não pode ser comido porque tem enxofre, porque tem hidróxido de sódio, soda cáustica. Quer dizer, essas substâncias são utilizadas sim durante o processo de branqueamento do açúcar, mas não há resíduo. Se tivesse resíduo, substâncias usadas no processamento, elas não poderiam ser comercializadas, né? Então há uma ignorância brutal sobre o que é a química, o que a química faz, né? Então, produtos sem química, vocês devem ter ouvido já bastante, né? Então, produtos naturais são sempre melhores do que os sintéticos, né? Essa é outra bobagem enorme que eu ouço, vocês devem ouvir. Que fármacos de plantas são melhor do que fármacos sintetizados. Aí tem as tal das garrafadas versus remédio de farmácia. É um problema desse pessoal leigo entender o que é produto químico e o benefício que eles podem trazer. Óbvio que tem substâncias químicas que fazem mal, outras que curam. Na verdade, a diferença entre remédio e veneno é só na dose, né? Então, qualquer substância que tiver atividade biológica pode ser uma coisa ou outra. E vários desses fármacos são substâncias orgânicas que têm carbono, né? Daí a importância. As moléculas orgânicas, elas têm várias origens, né? Elas podem ser obtidas da natureza, né? Antigamente, até hoje, né? O petróleo e substâncias do petróleo são as principais fontes de moléculas orgânicas devido à complexidade desse material, do tipo de moléculas que podem ser achadas lá. Mas hoje em dia, com essa química mais racional, química verde, química ambiental, tem se procurado novas fontes complexas que possam fornecer moléculas químicas complexas, né? A partir da biomassa e outros processos verdes, ecologicamente corretos, que não agridem tanto o meio ambiente. Então, pode ser que um dia a gente não dependa mais do petróleo. Se vocês pensarem também bem, o petróleo, na verdade, é uma matéria orgânica derivado de animais e plantas que morreram e se decompuseram há milhões de anos numa condição anaeróbia. Ou seja, não deixa de ser a biomassa ancestral aí que a gente está usando, né? Dessas fontes aqui são obtidas moléculas mais simples, né? Várias delas a gente vai falar durante o nosso curso, e a partir dessas moléculas simples a gente vai produzindo outras, né? Num conceito que a gente chama de refinaria. Hoje em dia esse conceito tem um conceito de biorefinaria, que é a partir da biomassa gerar o maior número de moléculas diferentes possíveis. A síntese de moléculas pode ser feita a partir de compostos inorgânicos ou a partir de compostos orgânicos. Um exemplo aqui de uma molécula bastante interessante é o Taxol, né? O Taxol é essa molécula que vocês estão vendo aqui, né? Ela em 62 ela foi isolada de uma árvore, da casca da árvore do Taxus brevifolia, né? Nas florestas da costa do Pacífico dos Estados Unidos. E em 92, somente 30 anos depois, foi aprovado pelo FDA, o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, no tratamento de câncer de ovário, né? Em 94, a primeira síntese total por Holton e colaboradores saiu no JACS. Aqui uma imagem da plantinha para vocês. Esse dado é antigo, tá? Talvez tenha uns quase 8 anos, mas o Taxol, que é o fármaco aí da Bristol Myers Squibb, faturava 2 bilhões, deve ser por volta de 2010, 2014, tá? 2 bilhões de dólares por ano, era um remédio anticarcinogênico usado. E essa substância, o princípio ativo, é chamado
paclitaxel. Paclitaxel. Vou falar um pouquinho mais sobre essa substância para vocês. Então, essa molécula, devido a esse anel, que é bastante complexo aqui, essa parte da molécula, né? Ela é sintetizada no que a gente chama de semissíntese. Então, parte-se da casca do produto obtido da natureza e se faz algumas transformações até chegar ao produto final, né? Então, esse tipo de produção, chamada de semissíntese, é muito comum para moléculas bastante complexas. Você extrai uma parte, um bloco de alguma planta ou de alguma fonte biológica e você transforma até chegar no produto final, né? Vejam que eu mencionei no slide anterior aqui que a primeira síntese foi em 94, síntese total, ou seja, não é semissíntese, é a partir do zero ali, zero não, né? Mas de compostos sintéticos ab início. Então, semissíntese é quando você não tem essas moléculas muito complexas, né? Então, 1 grama, é possível extrair 1 grama dessa molécula aqui a partir de 1 quilograma da casca dessa árvore aqui, mesmo gênero que a espécie que eu mostrei no slide anterior, né? Então, o problema é que o sacrifício de uma árvore de 100 anos levaria cerca de só 300 miligramas de taxol, para você acabar com um ser vivo que estava na Terra há 100 anos, né? Daí a necessidade, esse tipo de abordagem de semissíntese não é moralmente nem ambientalmente correto você fazer isso. Daí a necessidade de se ter uma síntese ab início, né? 300 miligramas não dá para fazer uma dose para um paciente que está com câncer. Daí a necessidade da gente estudar síntese orgânica e química orgânica, entender os conceitos para poder ajudar pessoas, né? Fazer fármacos, dentre outros mais, mas eu acho que é a finalidade mais nobre que tem. Falando em fármacos, né? Esse aqui peguei no Wikipedia para vocês, os fármacos mais vendidos em 2015. Em outros anos eu mencionei isso, né? Se vocês olharem aqui, né? Esse adalimumab, o nome comercial é Humira, Arvoni, Enbrel, Remicade, ou seja, o ranking da droga em venda, o nome da droga, o nome comercial, o tipo, a principal indicação, a companhia, a venda em milhões de dólares por ano e o quanto eles tiveram em 2014, né? Delta comparado com 2014, que é o dado de 2015, como eu falei. Então, vocês olharem aqui, ó, várias moléculas, ó, essa. Então, dessas 12 primeiras, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fármacos que têm origem biológica. Quando eu digo que têm origem biológica, são anticorpos ou são proteínas que não tem nada a ver com síntese orgânica, é tudo biologia molecular ou biologia sintética. Então, aqui já vai uma dica para vocês. Estudem química orgânica, porque eu acho que é uma disciplina fundamental para vocês entenderem química, mas entendam de biologia molecular e biologia sintética, porque eu acho que esse que é o futuro da coisa, tá? Quer dizer, colocar plantas, leveduras e bactérias para fazer a síntese para vocês, tá? Essa que é a tendência, vamos dizer assim, que tem acontecido ao longo dos anos. Obviamente tem algumas moléculas menores, né? Você pode ver a ledipasvir aqui. Você veja que apesar dela ser menor, a complexidade dela é bem grande, né? Então você tem aqui um fármaco Arvoni, que tem 2 moléculas, ledipasvir e o sofosbuvir aqui, e tem outras, eu não vou citar para vocês, depois vocês dão uma olhada em todas e para que elas servem aqui, tá? Só quero mostrar essa tendência de sair de moléculas
sintetizadas no laboratório via síntese orgânica tradicional e aquelas que são feitas por ferramentas de expressão heteróloga em outros organismos. Você põe uma enzima num organismo, uma bactéria, uma levedura, numa planta, seja o que for, e esse organismo produz para você. Um aspecto importante que eu acho que vocês não sabem, né, é que, veja, esse nome que tem no fármaco, por exemplo, MAB, BAN, SEPT, eles têm uma lógica que vocês podem encontrar nesse site aqui. Vocês podem clicar no PDF, tá? No link do PDF e vocês vão ver o que quer dizer esse finalzinho aqui, né? Então, o MAB no final quer dizer monoclonal antibody, né? O anticorpo monoclonal. SEPT é molécula de receptor, ou seja, ela é direcionada para algum receptor celular. Chaban ou Xaban é um fator anticoagulante, inibidor do fator XA, é uma enzima da cascata anticoagulante, que vocês podem procurar no Wikipedia ou em outro lugar. Então, vendo o final aqui, vocês já sabem para que serve qual que é a função desse fármaco, né? Veja, esses que acabam com vir, geralmente são antivirais, tá? Só para vocês saberem um pouco de farmacologia aí. Aqui é uma comparação ao longo dos anos, né? Então, a Almir ali, que é um anticorpo monoclonal, né? Acaba com MAB, só pode ser um anticorpo monoclonal. Você vê o quanto ele foi aumentando aqui de venda com os anos, né? Obviamente tem um problema de inflacionário aí, mas é que ele ele só foi escalando as vendas. E a maioria deles ali, ó, é tudo ligado com biologia molecular. Os 5 primeiros aqui, né? Tem muito mais moléculas pequenas ali, né? Talvez o apixaban aqui, que ainda é uma molécula pequena e relativamente simples de ser sintetizada, né? Mas a biologia molecular está tomando o lugar aí. Não que não sejam químicos orgânicos que fazem isso, tá? Químico orgânico está indo para essa vereda também. Vamos entrar na química um pouquinho mais detalhada. Aqui, só para alguns exemplos de representação para vocês. A gente tem o metano, aqui a gente tem esse tipo de notação, onde te mostra o número de átomos envolvidos, né? Os tipos de átomos. A gente sabe que o metano tem carbono e hidrogênio, e ali não precisa ser muito gênio para descobrir que cada um desses hidrogênios está ligado nesse carbono, porque o carbono é um carbono sp3 e faz 4 ligações, né? Como vocês sabem. Aí a gente tem a forma de traço. Veja que a forma de traço não é exatamente como essa molécula orgânica está no espaço, né? Na verdade, vocês sabem que o carbono sp3 é tetraedral. Então a gente tem a fórmula de linha, que é a fórmula de nata, que mostra como esses átomos estão no espaço. Então esses dois aqui estão no plano, né? Esse e esse estão no plano. Esse aqui está para trás do plano dessa transparência. E esse aqui está para frente do plano dessa transparência aqui, né? Para frente aqui. O outro jeito de mostrar que a gente usa mais em apresentação, porque é bacaninha, os dois aqui de baixo, é o bola palito e o espaço preenchido, ou space filling, onde você tem uma ideia do tamanho dos átomos aqui. Parece que tudo é do mesmo tamanho, mas esses hidrogênios são, obviamente, bem menores do que o carbono, né? Depois nós vamos trabalhar ao longo do curso como mostrar essas moléculas em 3D. É a hora que vocês têm para tirar qualquer dúvida, né? Mais algumas moléculas, butan-1-ol, que na fórmula de traço é a fórmula condensada. A fórmula condensada mostra a conectividade desses átomos, como eles estão conectados, né? Tem o éter dietílico, fórmula de traço e a fórmula condensada. A gente pode ter a propanona, fórmula de traço, fórmula condensada. Na verdade, isso aqui seria um outro jeito de mostrar a propanona, né? Como vocês bem sabem, é muito mais rápido de desenhar.
Acetato de etila, que é um éster, né? Vejam aqui como é que a gente poderia escrever na forma condensada. Butan 1-ol, você pode desenhar ele de qualquer um desses jeitos. Lembre-se que essas moléculas aqui, esses átomos são livres para girar, né? Eles podem girar para tudo quanto que é qualquer posição, eles podem... Isso aqui é uma fotografia da molécula num determinado momento, né? Não necessariamente ela está nessa conformação linear, ela pode ficar girando, né? Outros exemplos aqui, o acetato de etila em várias posições. Como eu disse, essas ligações, esses átomos são livres para ficar girando no eixo ali da molécula. Então, quando for necessário chamar atenção para algum detalhe, você pode destacar alguns átomos. Por exemplo, geralmente nesse tipo de notação, a gente não coloca hidrogênio, mas se esse hidrogênio for importante para você falar alguma coisa, você pode escrever esse hidrogênio. Não precisa escrever todos, né? Só escreva aquele que você quer mostrar. A gente faz isso. Quando faz em computador, a gente deixa ele em negrito para mostrar como ele está, né? Veja, aqui também, esse H também, eu notei, não precisava ter feito ele. Eu colocando o CH3 para trás, eu já sei que esse H está para frente, porque o carbono aqui é sp3, e eu sei que isso acontece, mas se eu quiser ressaltar, eu posso fazer isso. Você também pode usar siglas, né? Em vez de colocar CH3 no lugar, ou não colocar nada, como acontece aqui, né? Aqui não tem nada, se não tem nada é um CH3 aqui, né? Aqui, por exemplo, é uma metila, eu posso escrever CH3, não colocar nada, ou colocar ME de metila. Vocês vão ver que tem etila é ET, propil é PR, benzil é BZ e assim vai, né? Veja aqui a mesma lógica. Tem diferentes tipos de notação, né, das moléculas, por exemplo, a notação, a representação cavalete, projeção de Newman, projeção de Fischer. São 3 tipos de projeção interessantes quando você quer mostrar que essas moléculas são tridimensionais. Nós vamos voltar a isso quando a gente falar de estereoquímica, tá? Só estou mencionando que existem essas possibilidades, dando uma introdução geral da química orgânica para vocês. Que é um importante, né? Átomos diferentes de carbono e hidrogênio devem sempre ser representados, tá? Então, quando a gente coloca aqui, eu sei que cada um desses vértices é um átomo de carbono, ok? Aqui, esse D aqui é um deutério, então se ele é diferente de carbono e hidrogênio, eu tenho que mencionar, tá? Então essa é a notação que é a mais rápida de fazer, que a gente usa mais, né? Se você colocar, por exemplo, nessa molécula aqui, se eu não colocasse nada, era um carbono isótopo 12, né? Se você usar um isótopo diferente, você é obrigado a colocar. Óbvio, se for nitrogênio e assim vai. Aqui é mais centrado no tipo de representação quando você tiver carbono e hidrogênio, só que com massas diferentes, né? Nós estamos usando um isótopo aqui. Isótopo tem que ser mostrado. Você não pode colocar um 13 e não escrever um carbono aqui que ninguém vai entender nada, tá? Algumas coisas que vocês não podem fazer. Por favor, não faça isso, ok? Então, quando vocês fizerem uma molécula, vocês não podem, vocês gostam de fazer isso aqui, ó, fazer isso aqui. Isso é medonho fazer isso, tá? Vocês deixarem assim. Isso está errado, absurdamente errado, tá? Não façam isso. Isso é tão ruim quanto isso aqui. Isso aqui, se vocês fazem, eu não entendo, e não é que eu não entendo, está errado. Isso não quer dizer que eu tenho um H aqui, tá? Isso quer dizer que você tem uma metila aqui. Então tem uma metila, uma metila, uma metila, uma metila e uma metila. Aqui pior ainda, porque eu não tenho nada. Está errado, não façam nada disso. Não façam isso. Posicionamento maluco. Quando desenhar em 3D, que vocês vão ver, guardem para quando chegar a hora. Mas
Vejam, esses dois carbonos estão no plano e esses dois estão para frente, impossível. Se dois estão num plano, um tem que estar para trás, um está para frente. Ah, eu quero colocar dois para frente. Ah, você quer colocar dois para frente? Então, um está no plano e outro está para trás. Quer dizer, porque o carbono é tetraedral, senão não tem jeito. Tá? Parece que é simples, mas a hora que vocês vão desenhar, vocês esquecem. Isso eu já vi 200 mil vezes nos meus últimos 20 anos de aula. Né? Ângulos malucos que vocês colocam. Não façam isso, por favor. E esse é o clássico do clássico. Né? Faz dois ciclos conjugados aqui juntos e esquece de contar a quantidade de ligação, faz carbono com 5 ligações. Tá? Algumas classes que nós vamos ver, os hidrocarbonetos, nós temos alcanos, alcenos e alcinos. Aqui alguns exemplos, né? Nós temos também alenos, onde esse carbono está fazendo 2 duplas ligações. Aqui não tem zigue-zague entre as duplas, né? Uma dupla está assim, a outra dupla está assim, né? Veja, uma no plano e uma 90 graus, tá? Por isso que não tem zigue-zague. Compostos aromáticos, benzeno, naftaleno, aletos orgânicos com flúor, bromo, cloro, aletos de arila, álcoois, fenóis, aqui ó, monometilfenóis que podem na posição para, meta ou orto, são os chamados cresóis, né? Tem o xileno, que é o benzeno com 2 metilas, tá? Então você tem orto-xileno, meta-xileno, para-xileno. É bom vocês já irem se acostumando com o nome de composto. Né? Éteres, como esses daqui que eu estou mostrando, aldeídos, diversos, cetonas, todos esses são os grupos funcionais importantes, ácido carboxílicos, ésteres, que são derivados de ácido carboxílicos, lactonas, que nada mais são do que ésteres cíclicos, né? Essa aqui é uma beta-lactona, que mostra onde foi que aconteceu a ciclização, alfa, beta, gama, então essa aqui é uma gama-lactona, e essa aqui é uma delta-lactona, né? Cadê minha borracha? Aí. Alfa, beta, gama, delta. Né? Aqui é interessante, depois vocês clicam ali no PDF do James Kennedy, que é um professor, e ele fez essa tabelinha bacana, onde ele mostra o cheiro, geralmente ésteres têm cheiro de fruta, né? Cheiros, essas balas, já comeram bala de abacaxi, bala de morango, bala de pera. Sabe quanto tem de fruta lá? 0. É tudo molécula orgânica, éster, que eles colocaram lá para dar gosto. Né? São os flavorizantes. Então é interessante aqui, então, ele fala assim, o metanoato de metila, metanoato de etila, metanoato de propila e o cheiro que tem, né? O cheiro. Gosto também, porque boa parte, nossa língua só sente salgado, doce, amargo, ácido e umami, que é aquele gosto de carne, de glutamato monossódico, de cogumelo, tá? Carne tem gosto umami. O resto das nuances, sutilezas do sabor são tudo processados pela papila, pelos receptores do nariz. Por isso, quando você está com o nariz entupido, você não sente gosto de nada, você só sente esses 5 sabores básicos. O resto dos sabores é quando você morde o alimento, as substâncias voláteis entram em contato com os receptores do nariz, tá? Por isso você acha que o gosto tem cheiro, o cheiro tem gosto, obviamente. Então é bem legal para você ver assim, qual éster tem que odor, né? Achei bem legal essa tabelinha aqui. Aldeídos também tem, por exemplo, cinamaldeído tem canela, quando você fala, nossa, que cheiro de canela, canela não tem cheiro nenhum, lamento. Canela
uma substância, um vegetal, né? Uma casca de um vegetal. A casca do vegetal não tem cheiro. Quem tem cheiro é a substância química. Então, um químico, quando sente cheiro de canela, fala assim, nossa, que cheiro de canela. Ele fala assim, nossa, que cheiro de cinnamaldeído, porque é ele que dá o cheiro, né? Que é um aldeído. Não é só éster que é um flavorizante. Pode ter outras classes que levam aos flavorizantes. Continuando, os anidridos de ácido, né? Amidas, não confundir com aminas. Amidas são diferentes. E nós podemos ter, assim como nós temos ésteres cíclicos, que são as lactonas, que eu falei aqui para vocês, lactonas, ésteres cíclicos, nós temos as lactamas, que são amidas cíclicas, tá? Lactamas, que 2 tipos de lactamas para vocês verem. Cloretos de acila, que são muito reativos, usados para fazer ésteres. Você tem as nitrilas, na verdade, esses grupos que tem ciano aqui na ponta, né? São as nitrilas. Como eu disse, as aminas, né? Não confundir com amida. Outros grupos funcionais que a gente pode ver ao longo do curso é tiol, nitrocompostos, ácido sulfônico, fosfonato, sulfetos, né? Por exemplo, aqui um sulfeto famoso, o gás mostarda, que era usado como gás de guerra na Primeira Guerra Mundial. Aqui os sulfóxidos, como a liina, que dá o odor do alho. Sulfona e organofosforados, que geralmente são usados de inseticida ali. Essa é a primeira aula. Resolvam as listas de exercícios e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.